Olá, sejam bem-vindos ao canal Tech for All. Hoje, para nós resolvermos questões da Cérebro Analista de TI voltada a desenvolvimento de sistemas. São questões voltadas à grande área da engenharia de software com enfoque em qualidade e teste. São conceitos voltados à qualidade e teste e a última assertiva refere a uma questão voltada à estrutura de dados e um pouco de gestão de memória que foi encaixado dentro da grande área de engenharia de software. E vamos lá? Olá! Então, aqui nós estamos na questões de concurso, que é um site que eu já falei. Vou em concursos, provas, e nós vamos selecionar a Certo como instituição, a escolaridade nível superior. Nós queremos as provas de 2021, filtrar. Ele já traz as duas provas realizadas em 2021 desse concurso. Nós vamos resolver algumas questões desta segunda prova aqui, da prova de desenvolvimento de sistema. Analista de TI voltado a desenvolvimento de sistema. Então, cliquei, temos a prova e o gabarito. Vou abrir aqui a prova e o gabarito. Quais questões nós vamos responder? Nós vamos responder as questões que vão de 89 a 93. Aqui, ó. Quais são os assuntos envolvidos? Ó, serão essas as questões a serem respondidas. Os assuntos a serem respondidos são o seguinte: a grande área é engenharia de software, mas nós vamos perfazer os conceitos de validação, verificação e validação, requisitos, os testes, qualidade de teste de software, ó, teste caixa preta. E, por fim, a gente vai, ainda dentro da análise e qualidade, a gente vai falar um pouco de questão de gerenciamento de memória, em termos de software, e estrutura de dados, porque a última assertiva refere-se a uma fila circular. Então, agora, cada questão separadinha aqui na apresentação. Vamos lá. Com base nos fundamentos de engenharia de software, julgue os itens a seguir relativos às decisões adequadas que devem ser tomadas pelas equipes de analistas quando do planejamento para o desenvolvimento de um novo sistema. A assertiva 89, a questão 89. Para a validação dos requisitos especificados, é uma decisão válida gerar casos de testes a partir dos requisitos de usuário antes do início da codificação das funcionalidades? Esta assertiva está certa ou errada? Correta ou incorreta? Certo ou errado? O que que vocês acham? Quando a gente fala em validação de requisito e casos de teste, os testes, principalmente se a gente for seguir a engenharia de software tradicional, tá? E for levar em consideração os requisitos de usuário e o modelo de desenvolvimento, por exemplo, for o RUP, Processo Racional Unificado, nós pensamos, por exemplo, para cada requisito, um conjunto de funcionalidades ou uma macrofuncionalidade, e desde esse momento, a gente deve planejar e pensar os casos de teste, sim, tá? Por quê? Porque o universo dos testes, eu costumo brincar, o testador, ele é meio que o advogado do diabo do sistema. Ele vai testar vários casos dentro de um cenário. Quer ver? Se a gente pensar num CRUD, o que que é um CRUD? Relembrando, eu, CRUD é a operação em sistemas que eu tenho as quatro operações básicas de um banco relacional: inserção, alteração, consulta e deleção, tá? Então, meu cenário é um CRUD qualquer, de cadastro cliente, pode ser. E desse cenário, eu ainda vou refinar e vou escolher só inserir um novo usuário, cadastrar novo, cadastrar usuário. Esse é o meu caso de teste. Para esse caso de teste, eu vou ter vários. Dentro desse cenário, eu vou ter vários casos de teste, várias situações configuradas como caminhos, vários caminhos. Os casos de teste seriam vários caminhos, principalmente se a gente for pensar num modelo de teste geral,
baseada em estados, por exemplo. Mas daí são cenas, vamos simplificar, são cenas de outros capítulos. Mas, para justificar, se a gente for pensar, inserir um novo usuário, eu vou pensar o caso de teste, inserir um novo com sucesso, que só vai acontecer uma vez. Eu vou pôr, o usuário vai pôr todos os dados certinho ali, ó, e caminho feliz, sucesso. Agora, eu posso inserir um novo usuário, e esse usuário já existir, é outro caso de teste, inserir um novo usuário, e o usuário já existe. Eu posso inserir um usuário e faltar campo requerido que não foi preenchido, daí vai avisar, eu tenho que prever isso no meu caso de teste, de forma especificada. Eu posso é, inserir um CPF inválido, então o CPF está errado. Vários, vários problemas pode acontecer. E a gente vai pensar esses problemas, esses possíveis problemas, antes mesmo da codificação, para facilitar a vida do programador. Isso num cenário, num bom cenário, para que eu tenha um sistema estável. Então, por esta razão, ao validar os requisitos que foram especificados, é válido sim eu criar casas de testes a partir dos requisitos de usuário e antes de codificar o sistema propriamente dito, principalmente se for, repito e reitero, dentro de um cenário de engenharia de software tradicional, tá? No ágil, não, porque se a gente pegar a prática do TDD, Testing Driving, e tem uma questão que eu já até falei brevemente do TDD, se a gente pega o TDD significa Test Driving Development, desenvolvimento guiados por testes. Nesta prática que surgiu do XP, da programação extrema, um modelo ágil de desenvolvimento, framework ágil focado no desenvolvimento, nós temos o TDD e o TDD ele pensa o caso de teste antes de codificar também. Você primeiro pensa o caso de teste, então também é antes da codificação, tá? Só que aí eu não uso os requisitos de usuário, eu vou usar a própria funcionalidade, eu penso o caso de teste e depois eu codifico. Na verdade, tanto na engenharia de software tradicional, ou se eu aplicar um modelo ágil, a gente pensa os casos de teste antes da codificação, para ajudar na melhor completude, ajudar na cobertura, pensar os diversos casos de teste formam os cenários, tá? Como no Agile eu tenho um conjunto de funcionalidades, esses conjuntos vão formar épicos ou vice-versa, depende da forma que você quer analisar, se de baixo para cima ou de cima para baixo. Então, está correta esta assertiva. A questão assertiva 90, ainda com base nos mesmos conceitos e de teste de software. O uso de técnicas tipo caixa preta é adequado para avaliar a qualidade do atendimento aos requisitos não funcionais, como, por exemplo, o comportamento do sistema em relação a valores de limites. Então, essa assertiva está correta ou está errada? Está certa ou está errada? Ela também é específica de teste de software propriamente dito e, consequentemente, qualidade, que a relação teste está associada à qualidade em software. Tá? Você testar significa que você contribui para a garantia da boa qualidade do software. Então, a técnica tipo caixa preta. O que é a caixa preta ou caixa branca? Tem caixa branca também. Caixa preta é a técnica de teste que você vai aplicar os testes, os chamados testes funcionais, os testes de funcionalidade, só que sem necessariamente você manipular quaisquer partes do código. Você não vai codificar, programar o teste. Você vai simplesmente testar para avaliar se os requisitos foram atendidos. Inclusive, quando você faz isso, você está cumprindo com as etapas de verificação e validação do software. Você está verificando se o que foi documentado foi desenvolvido, foi feito realmente, tá? E sim, essa assertiva também está correta. Ela fala requisito não funcional. Requisito não funcional tem vídeos no canal já sobre esse assunto. O requisito não funcional é aquele requisito que vai estruturar, embasar
o software nisso, ele vai tanto qualificar ou restringir. Então, eu tenho vários tipos de requisitos não funcionais, tá? Mas é aquele requisito que eu vou avaliar. No não funcional, eu avalio o desempenho, eu avalio a usabilidade, eu avalio todos os aspectos do software que não a operação em si, a execução do método. O tipo de requisito que incide, que vai detalhar a execução do método, por exemplo, é o funcional. Ele vai na funcionalidade, como o próprio nome diz. O não funcional, não. Ele vai amparar, ele vai qualificar ou restringir. Daí, quais são os três tipos, já que eu comecei? Eu tenho o requisito não funcional associado a critérios de produto, como esse produto foi desenvolvido e está. Daí eu vou avaliar desempenho, eu vou avaliar é, a usabilidade, tá? Características do software. Eu tenho o requisito não funcional externo. Externo normalmente se refere às leis que o software tem que cumprir e que independe do meu cliente e da equipe de desenvolvimento. Eu tenho que cumprir. Por exemplo, um software que vai calcular a alíquota do imposto de renda. Ele vai aplicar aquela taxa. A taxa é segundo o que foi estabelecido pelo governo. Um sistema fiscal. Ele vai cumprir o cálculo do SMS, do desconto do ICMS, do imposto, de acordo com as leis de cada estado para aquele imposto. E nós temos também os requisitos não funcionais, que seguem alguns padrões organizacionais, que são organizacionais, tá? Eles tendem a seguir padrões. Por exemplo, ah, é, este software deverá seguir as normas da BNT. Pode ser? Pode. Ou então deve seguir o padrão de desenvolvimento XPTO, tá? Seriam organizacionais, que normalmente vão estar relacionados a políticas da organização. Ahn, e valor limite também é uma prática de teste, tá? Que a gente testa, pode ser numa planilha mesmo, tá? Tem algumas ferramentas que testam. E o que que consiste? Eu tenho, se eu tiver, vou usar o exemplo do cálculo do imposto de renda. Se você ganha acima de menos de R$ 2.000, você não paga imposto. Então, qual seria o valor do limite? Não é isso, né? É que eu não lembro o valor em específico, depois vocês consultam, tá? Mas vamos supor que seja 2.000. 2.000 é o meu valor limite. No cenário de teste, eu vou simular um teste imputando, inserindo como valor de entrada o próprio 2.000, 2.001, 2.000 e 1.999. Ou seja, eu vou testar exatamente os valores que estão na linha de divisão, onde ocorre o teste, para saber se ele passa. Porque nisso ele é caixa preta, eu estou testando funcionalidade, mas eu consigo até verificar alguma possível falha do código, tá? Se o programador colocou lá menor que 2.000, quando eu testar como entrada o valor de 2.000, ele, ele vai calcular, ele vai descontar 15%, que é a primeira faixa, né? Depois da isenção. Ele vai descontar, e isso está errado. Porque o teste, no caso, teria que ser menor ou igual. Então, você, voltando ao conceito de teste por valor limite, no valor limite, você vai testar as regras do software, os requisitos do software, os requisitos de negócio, no caso, o requisito de domínio, exatamente em cima do valor que é dado como limite, que nesse meu exemplo foi 2.000, tá? É esse tipo de teste. Portanto, esta asserção está correta, tá? E a gente vai avaliar na caixa preta requisitos não funcionais. Por exemplo, vou testar se o tempo é adequado de execução, se ele faz as validações corretamente, sem me preocupar em olhar para o código. Se a usabilidade está boa, como assim? Eu vou testar a usabilidade. Se o ambiente está amigável, agradável, se ele explora questões de acessibilidade, que também é requisito não funcional associado à usabilidade. Esse tipo de comportamento. 91, assertiva 91 ainda
com base nos fundamentos de engenharia de software, para a solução de problemas que surgirem no projeto do sistema, quando o contexto não estiver claro e não houver tempo para entendê-lo, devem ser adotados padrões de projeto constantes na literatura da área. Essa asserção está correta ou está certo ou está errada? Correto ou incorreto? O que vocês acham? Então, quando a gente tem um problema no projeto do sistema e o contexto não estiver claro e não tiver tempo para entendê-lo, a gente vai adotar padrões de projetos constantes na literatura? O que vocês acham? Não, tá? Porque adotar um padrão de projeto constante na literatura implica em adicionar uma complexidade, porque eu vou ter que avaliar, olhar para o contexto do software e ver se qual padrão eu vou adotar, qual padrão funciona de acordo com as melhores características do software. E se eu tenho problemas conceituais, ou seja, com relacionado ao projeto do software, principalmente contexto, eu não vou adicionar uma nova complexidade, não vou adotar um novo padrão e, entre aspas, perder tempo ou gastar tempo do projeto estudando os padrões. Aí eu estou adicionando uma complexidade. Se o problema está no contexto, quem que conhece o contexto? O usuário final, o cliente. Eu vou ter que, mesmo que o tempo esteja apertado, eu tenho que, de preferência, validar isso com o meu cliente para ter, para para desenvolver um software correto da maneira como ele deseja, para bem atendê-lo, tá? Então, e não tem essa. Não houve tempo para entendê-lo, então vai esclarecer, vai direto na fonte, bebe na fonte. A fonte, no caso, é o usuário final, é o cliente, que é quem contratou você para desenvolver esse sistema. Então, essa asserção está errada pura e simplesmente por esta razão. E essa é uma questão interessante, ela envolve vários conceitos subjetivos, né, de experiência mesmo, com o desenvolvimento na área. 92. Se a implementação do projeto for orientada a objetos, as classes de projeto devem colaborar e trocar mensagens com a maior parte das outras classes do mesmo sistema. O que vocês acham? Essa asserção está correta ou está errada? Bom, se o projeto segue o paradigma orientado a objeto, quais são as características da orientação a objeto, da análise orientada a objeto? Tem outra questão e tem vídeo que eu falo de orientação a objeto, quando é o vídeo também dessa prova, quando eu falo de desenvolvimento em Java, né, das duas questões relacionadas ao Java. O paradigma orientado a objeto, quais são as características? Reuso é a principal característica. Reuso e as relações de herança, e a partir do reuso e da herança, vem características como polimorfismo, vem características como encapsulamento, de uma forma geral. Polimorfismo é quando, pelo relacionamento de herança, eu tenho outras formas de implementação. Como assim? Eu tenho a rotina realizar pagamento. O pagamento é o mesmo, está na classe pai, o método realizar pagamento, por exemplo. Na filha, nas classes filhas, eu tenho o método realizar pagamento, só que a subclasse é pagamento à vista e pagamento parcelado, tá? O comportamento geral e principal do realizar pagamento da classe filha é o mesmo até a página 10, eu costumo brincar com os alunos. Mas eu posso ter uma regra de negócio que o pagamento à vista vai ter desconto de 5, de 10%. Vai depender da regra de negócio, do requisito de domínio que eu estabelecer. No momento que eu tenho essa regra, o comportamento do método na classe filha, ele é modificado. O resultado final do pagamento à vista vai ser o valor total menos 10%, que foi o desconto que eu apliquei, por exemplo. E já no pagar parcelado, eu tenho dois, duas novas ações que eu posso adicionar, que também vão estar atrelado às regras de negócio, que é o número de parcelas e se vai ter juro ou não, e a partir da parcela XPTO, por exemplo, tá?
E daí eu vou modificar o comportamento. Isso é polimorfismo. Encapsulamento é a proteção, o mecanismo de proteção, mas daí é assunto para para outro vídeo, senão ele fica muito longo, tá? Mas a orientação ao objeto, ela tem por característica o reuso e essa facilitação. Classes de projeto. Classes de projeto, quando eu tenho dentro da análise orientada a objeto, o diagrama de classes, por exemplo, eu posso ter vários diagramas de classe. Como assim? Um focado na persistência e é um modelo conceitual das classes, e eu tenho também o modelo de classes de projeto. A característica do modelo de classes de projeto é ter uma visão arquitetural. Então, eu posso dividir, inclusive a literatura tem a análise BCE, que é Boundary, Control e Entity, que é uma forma de visualizar em camadas. Eu posso dividir arquiteturalmente em visões o meu diagrama de classe, tá? Onde a boundary, eu fico com, vou desenvolver as classes com característica de interação com o meio externo, tá? E de apresentação. Então, as interfaces, no sentido de tela, não a interface em termos de programação, propriamente dita, tá? Vou ter as classes de controle, que vão ter os métodos que vão tratar e processar os dados, e está na camada control, e o entity, que é a entidade. A entidade lembra persistência. Então, é a terceira camada. Então, a classe de projeto, ela tem essa característica. Ela troca mensagens? Até troca mensagens. Porém, essa assertiva, ela está errada. Por quê? Por uma razão muito simples. A principal característica, já disse nesse vídeo mesmo, da orientação a objetos é reuso. Eu vou buscar reutilizar a maior parte do código, até mesmo para poupar o esforço, programar o mínimo possível. No entanto, quando é, eu troco mensagens com muitas classes ao mesmo tempo, eu estou, significa que tenho um software que ele foi desenvolvido no paradigma orientado a objeto, mas ele é meio lorota, né? Porque eu estou adicionando, eu estou com um autoacoplamento. O que é o acoplamento? Tá? O acoplamento, eu tenho um recurso que ele é compartilhado demais, tá? E eu crio uma certa dependência. Então, associado a um componente XPTO, eu tenho muitos outros objetos. Isso também não é legal, porque eu vou ter algo que vão aparecer nas cenas dos próximos capítulos ainda nesse vídeo. Eu vou vou uma região crítica, consequentemente, compartilhamento de um mesmo recurso. Daí eu tenho problemas de desempenho no desenvolvimento do meu software. Então, esta questão, essa asserção está errada por estas razões, e esta questão é interessantíssima, é, porque ela é muito de questões de análise, num análise e experiência, né? Porque por trás dela eu tenho que conhecer sobre orientação a objeto desde o aspecto de análise, principalmente os aspectos de análise e como funciona a orientação a objeto em termos de desenvolvimento, programação mesmo, tá? Um corresponde ao outro, tá? Mas na universidade a gente vê em aulas diferentes, tá? Às vezes, dependendo da grade, quando coincide de casar certinho o assunto, por exemplo, tem no mesmo semestre análise e desenvolvimento de sistemas, ou análise orientada a objeto, ou modelagem de sistemas, e eu tenho programação orientada a objeto. Daí essas disciplinas devem se conversar muito, porque um vai falar da análise, tá? O padrão de análise, e a outra vai implementar esta técnica de análise muito utilizada. Questão 93. Esta questão é uma questão que eu classificaria como difícil. Também envolvem vários outros conceitos. E ela entra, tanto que eu classifiquei, tá na área de conhecimento da engenharia de software, sim, mas ela é uma questão que envolve análise de recursos de memória, porque ela fala de buffer, e também estrutura de dados, como as estruturas de dados funcionam. Bom, vamos lá
Questão 93. Se no projeto for identificado que dois programas trocam dados temporários entre si, um gere dados para outro que utilize esses dados, pode-se realizar a implementação de um buffer compartilhado entre os dois programas por meio de uma estrutura de dados tipo fila circular para apoiar essa troca. Esta asserção está correta ou está errada? O que vocês acham? Pelo que vocês conhecem de desenvolvimento de sistemas de computação. Primeiro, vamos destrinchar algumas coisas. Ele fala de dois programas, duas rotinas que vão trocar dados entre si temporariamente, tá? Então, esse conteúdo em si, normalmente conversa em sistemas operacionais, né? Na aula de sistemas operacionais envolve gerência de memória, só que a gente está falando da gerência de memória não do sistema operacional como um todo, e sim do seu sistema, de dois programas do seu software. Um vai gerar o dado, né? É um típico produtor-consumidor aqui. Um gera o dado, o outro consome esse dado. Para implementar isso, um buffer é uma boa solução. Então, estamos num bom caminho. Buffer compartilhado. O que que é o buffer? O buffer, ele é uma implementação em que eu vou usar como se fosse uma memória auxiliar, quase uma memória cache. Vou bufferizar, vou armazenar temporariamente. Só que o cache na memória de despejo, ela tende a ser mais longa, né? E o buffer não. O buffer, de fato, tem característica de maior limitação e ele é temporário, né? Ele atua num tempo menor, tá? Entre os dois programas. Então aqui nós estamos corretos, tá? Mas o buffer, como ele vai carregar as informações, guardá-las por um tempo e eu consigo compartilhar informações. E a fila circular, a fila first in, first out, tá? Primeiro a entrar, primeiro a sair, é isso? A fila é FIFO, first in, first out, primeiro a entrar, primeiro first input, first output, né? É, ela apoia essa implementação? Sim, ela é uma estrutura correta para apoiar esse caso, porque na fila circular eu tenho, eu vou é, rotacionar, vamos dizer assim, né? Ficar os elementos para apoiar essa troca dos dados. Então, eu armazeno temporariamente e vou trocando dentro da estrutura de dados circularmente esses dados. Então, esta asserção está correta. Eu não sou a melhor especialista para falar de estrutura de dados, mas na prova da pós-comp a gente vai ver muito sobre estrutura de dados. Então, se você gostou do conteúdo, acha que agrega, tá? Curta, compartilha, divulgue aos amigos e estamos aí, tá? É, na próxima semana, com certeza, nós teremos novos vídeos, vídeos mais técnicos, porque os assuntos que estão ficando agora para essa reta final são assuntos de computação em nuvem, de machine learning em específico, e também assuntos relacionados a servidores de aplicação e etc., de servidores estão na prova de desenvolvimento de sistemas relacionados a machine learning, estão na prova de análise de dados, e nós vamos resolver todas elas, e eu preciso preparar esse material com maior cuidado, tá? Também vão ter vídeos novos sobre o pós-comp. Até lá, gratidão.